É o canal Terror Sobrenatural Zé do Caixão Mojica. É isso aí, pessoal. O relato de hoje, o casarão do demônio. Versão e perdidas. Vamos aqui, né, pessoal? Vamos aqui falar sobre tudo, né, pessoal? Isso aqui é uma paisagem bonita, né, pessoal? Sempre vocês vai ver isso aqui, vai contando o relato, sempre você vai vendo essa voz aqui, essa imagem linda, tá bom, pessoal? Mas isso aqui é só um cenário, tá bom, pessoal? É para não passar em vácuo, tá bom? Para não passar. Tá bom? Pessoal, deixa teu like e deixa o teu joinha, que é a mesma coisa aqui no canal Terror Sobrenatural Zé do Caixão Mojica. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo e vamos lá. E boa noite para vocês e dorme com os mortos. Boa noite. E vamos lá. Isso aqui é só um cenário, tá bom? Tá? E vamos lá pro relato de hoje, tá bom, pessoal? Sempre você vai ver esses relatos aqui, tá bom, pessoal? Sempre você vai ver essa imagem aqui que tá aparecendo, tá? Tá bom? E vamos lá pro relato de hoje. Vamos lá. Vamos começar. O demônio do casarão. Férias. Meu Deus, que palavra linda. Eu quase consigo sentir que existe um sabor nessa palavra de tão linda que ela é. Após meses de um trabalho exaustivo, eu finalmente estava a poucas horas de um mês inteiro sem responsabilidades, sem cálculos, sem formulários, sem reuniões e todas essas coisas. Eu havia passado os últimos dias enlouquecendo minha esposa, dizendo os planos que eu tinha e todos os lugares que poderíamos ir. Eu já acordava gritando: Laura, Laura, logo logo estaremos na estrada, sem rumo, o vento no rosto, a música alta, parando em bares de beira de estrada e comendo qualquer coisa. Chega de horários determinados, chega de comidas saudáveis, mal posso esperar. Ela tentava me conter dizendo: Christian, se acalme, são apenas alguns dias de férias. Depois de 30 dias, teremos que voltar à nossa rotina de sempre. Não estamos livres dela para sempre. Então eu ficava de pé e a chamava de estraga prazeres. Aquele último dia de trabalho me pareceu uma semana. Eu não conseguia parar de olhar o relógio. Parecia uma criança na escola que ansiava a hora do recreio. E quando finalmente o expediente acabou, eu saí correndo daquele escritório como o diabo foge da cruz. Peguei meu carro e fui buscar minha esposa, que trabalhava em um restaurante a algumas quadras. Depois, liguei para o casal amigo nosso apenas para dizer a hora que eu passaria para pegá-los, pois os últimos 2 meses eu havia passado enchendo o saco deles
para que fossem comigo viajar sem rumo. Confesso que eu sempre fui um tanto ansioso, mas dessa vez minha ansiedade havia atingido níveis alarmantes. Já em casa, eu não conseguia falar de outra coisa, e Laura tomava um sorvete sentada na cama, me olhando com um olhar de reprovação. Tô vendo a hora do cair nesse chão morto. Se acalma, amanhã estaremos na estrada. Mas se tu continuar assim, antes do sol nascer, estaremos em um hospital, contigo dando um troço. Laura estava certa. Não havia mais nada com o que me preocupar. Agora era dormir bem e acordar cedo para pegar a estrada. Mal o sol havia nascido, eu já estava de pé, levando nossas coisas até o carro. Laura escovava os dentes calmamente, enquanto eu ligava para Roger e Rafaela, que iriam conosco. Então, exatamente às 7 da manhã, eu saí de minha casa, no centro de Fortaleza, peguei o casal na casa deles e rumamos para qualquer lugar onde nossos pés nunca haviam pisado. Algumas horas depois, os grandes prédios haviam ficado para trás, dando lugar a pequenas casas, onde as pessoas ficavam sentadas em frente, indo à sombra de uma grande árvore e com um cachorro correndo atrás das crianças. É incrível como coisas simples assim não se vêem mais nas grandes cidades. Essa calmaria e simplicidade estão cada vez mais longe, dando lugar apenas à correria e muito barulho, típicas das grandes cidades. Por volta do meio-dia, paramos em um posto para abastecer e comer algo na loja de conveniência. Tiramos algumas fotos com poses idiotas e já voltamos para a estrada. No caminho, vimos alguns lugares muito bonitos que as mulheres gritavam para que eu parasse e elas pudessem tirar uma bela foto para pôr no Instagram. Eu e Roger ficávamos só rindo, enquanto um solo de guitarra era a trilha sonora de nossa viagem. Após algumas paradas, eu olhei no GPS a pousada mais próxima e fomos até ela, pois logo seria noite. Nossa primeira noite depois de um dia divertido e cansativo. Ficamos em uma pequena pousada, cujos donos eram europeus. Eles tinham vindo passar umas férias no Brasil e nunca mais voltaram. E já viviam aqui há quase 30 anos. Uma viagem para a vida toda. Passamos uma ótima noite lá e pela manhã tomamos um belo café antes de seguirmos. Já no carro, nós tentávamos decidir por onde ir. E as mulheres, olhando o mapa que eu havia imprimido, viram uma cachoeira onde poderíamos ir e nos refrescar. Porém, não poderíamos nos demorar. Só que o lugar era tão belo que acabamos demorando bem mais do que tínhamos planejado. Era um paraíso, sem qualquer cercado, sem vigias, sem outras pessoas, apenas a natureza em seu mais puro esplendor, como se fôssemos apenas nós nesse mundo inteiro. Foi quando peguei meu celular para ver a hora e percebi que estava sem qualquer sinal e internet. Os outros que estavam comigo olharam seus aparelhos e estávamos todos sem qualquer sinal. Devem ser as árvores e essas pedras. Vamos a um lugar mais aberto para ver se volta, disse Roger. Então, vestimos roupas secas e andamos até a estrada onde tínhamos deixado o carro, mas nenhum sinal era achado. Achamos melhor ir embora e tentar achar uma pousada para passar a noite que logo chegaria.
Já estávamos na estrada há mais de 1 hora e nada. Apenas algumas casas aqui e acolá, mas nada de pousadas, nem postos de gasolina. Sem o GPS, era difícil pegar a melhor rota. Era contar com a sorte de estarmos indo ao lugar certo. A noite já estava quase chegando, e a pouca luz que ainda restava logo daria lugar à mais completa escuridão naquela estrada. Foi quando vimos algo bem inesperado mais à frente. Um homem andava devagar e de cabeça baixa, e parecia bem despreocupado, pois nem olhou para trás quando me aproximei com o carro. Então parei bem a seu lado e o Roger falou: "Olá, o senhor sabe se estamos longe da cidade mais próxima?" "Estamos dirigindo há horas, procurando uma pousada e nada." Então o senhor se abaixou um pouco para nos olhar dentro do carro e disse: "A cidade mais próxima fica a quase 2 horas daqui, seguindo sempre em frente. Se forem rápido, pode ser um pouco menos." "Amor, mais 2 horas eu não vou aguentar", disse Laura exausta no banco da frente. Foi quando o velho falou: "Se quiserem, vocês podem ficar em um casarão que eu tomo conta. Fica a poucos quilômetros daqui, saindo da estrada à direita." Eu olhei para todos e perguntei: "E aí, o que acham?" Todos disseram que poderia ser uma boa, pois estávamos tão cansados que até o chão duro da estrada seria um bom lugar para se deitar e esticar as pernas. Então Rafaela disse: "Por mim, qualquer lugar que não seja nesse carro está bom. Só não acredito onde pode ter um casarão no meio desse nada." Eu falei que aceitávamos passar a noite nesse tal casarão e pedi que o senhor entrasse no carro e mostrasse o caminho. Laura então passou para o banco de trás e ficou junto com Roger e Rafaela. Mas o senhor não entrou, ficou parado me olhando no lugar de abrir a porta e se sentar. Eu saí do carro e perguntei se ele estava bem, mas ele me olhou com um rosto bem cansado. Então abri a porta e ele entrou. Liguei o carro e pedi que ele mostrasse o caminho. Até que minutos depois ele fala: "Aqui, entre por aqui." Era uma estrada sem qualquer iluminação, apenas árvores altas e muito mato, que eu não acreditava que pudesse ter qualquer casa pequena. Imagina um grande casarão. Então o velho apontou mais à frente e falou: ali depois daquelas árvores." Foi quando os faróis iluminaram o lugar e vimos um casarão que se erguia entre as árvores, com grandes janelas e portas que lembravam as do século passado. "O senhor mora mesmo aqui?" perguntou Laura. E ele disse: "Sim, e já faz muitos anos, bem mais do que eu consigo lembrar. A casa fica sempre fechada. Eu apenas tomo conta para que ninguém entre sem permissão." "E quem viria aqui tentar entrar?" disse Roger, dando uma gargalhada. "Ninguém jamais vai imaginar que esse casarão possa existir no meio dessas árvores e vindo por essa estrada." Então o velho, olhando a casa com um olhar macabro, falou: "Aqui já foi um lugar cheio de vida, onde grandes festas eram feitas, e ao redor haviam casas onde outras famílias moravam. Mas com o tempo, a vida foi deixando esse lugar. As pessoas foram embora, e suas casas o tempo tratou de acabar. Apenas o casarão resiste ao tempo. Mesmo com os anos, a idade parece não ter chegado a ele."
O velho saiu do carro e subiu as escadas que levavam até a porta de entrada, e fomos atrás dele. O senhor então tirou do bolso uma grande chave e abriu a porta, que fez um barulhão ao ser aberta. Então falou: "Vocês podem ficar à vontade. As coisas têm um pouco de poeira e não temos eletricidade. Mas vocês acharão velas e fósforos para terem um pouco de luz." "E o senhor não dormirá aqui conosco?" eu perguntei, e ele respondeu: "Não, eu dormirei em minha casa, que fica aqui atrás. Lá, minha esposa espera minha chegada." Eu agradeci por ele ter nos ajudado, mesmo sendo desconhecidos, e perguntei seu nome antes que ele se fosse. Ele, já na porta, olhou lá para fora, depois me olhou de uma maneira muito estranha e disse: "Eu me chamo Joaquim de Braga, e agora me escutem. Peguem essa chave e depois que eu me for, tranquem a porta e não saiam por nada até que seja dia. Não saiam, entenderam? Esse lugar pode ser perigoso à noite, e coisas bem piores que animais podem se esconder na escuridão." Eu peguei a chave e fiquei olhando o senhor Joaquim dar a volta e ir até sua casa, onde ele falou que sua esposa já o esperava. Eu tranquei tudo e fui acender as velas que as mulheres já haviam achado. Quando a luz das velas clarearam o lugar que iríamos passar a noite, vimos que quando o velho falou que teria um pouco de poeira, ele estava querendo ser gentil. O lugar estava abandonado. Ninguém entrava ali, deveria fazer séculos, e minha esposa disse: "Quem está pagando esse senhor para cuidar da casa está perdendo dinheiro. Mesmo assim, é bom ter um lugar para passar a noite que não seja naquele carro." Pegamos umas velas e subimos as escadas para dar uma olhada, e vimos um grande corredor com várias portas que pareciam ser onde ficavam os quartos. Eu abri uma das portas, onde havia uma cama das maiores que eu já vi. Então tiramos a poeira dos lençóis e ficamos todos juntos nesse quarto, depois de pegar outro colchão no quarto vizinho. Comemos umas besteiras que eu tinha na mochila e fomos deitar. Lá pelas 9 da noite, todos já dormiam, quando eu escutei uma voz suave que parecia sussurrar meu nome em todas as partes do casarão. Eu olhei ao redor e minha esposa dormia profundamente ao meu lado, e Roger e Rafaela dormiam também no outro colchão. Senti minha garganta seca e fui pegar uma garrafa com água na mochila que eu havia deixado lá na sala. Só que quando desci, nem em minha mochila e nem na dos outros havia mais nenhuma garrafa com água. Então lembrei que tínhamos algumas no isopor térmico lá dentro do carro. Ignorei totalmente o que o senhor Joaquim havia recomendado e passei as chaves devagar na porta para abrir, e fui rápido até o carro pegar algumas garrafas, caso alguém mais acordasse com sede. Coloquei todas em uma sacola e corri pelas escadas voltando até a porta. Então fechei e passei a chave. Só que do nada, um fedor muito forte tomou conta da sala. Um fedor que antes não estava ali. Comecei a procurar pelo chão um rato ou qualquer outro animal morto, pois o mau cheiro era de carniça. Estava insuportável e eu estava começando a enjoar quando escutei um barulho de uma cadeira
saindo devagar do lugar, arrastando e eu estava começando a enjoar. O barulho vinha do compartimento seguinte. Então pensei, deve ser o senhor Joaquim. Ele tem com certeza uma cópia das chaves da casa. Então falei, olá, senhor Joaquim, é o senhor? Foi então que um vento gelado me fez tremer, e uma gargalhada sinistra ecoou pela casa, como se tivesse vinda do próprio inferno. Então, uma sombra que surgiu do nada começou a caminhar em minha direção, e eu, paralisado, esperava o que poderia ser. Então, entrou pela sala uma senhora muito pálida e magra, vestida com um longo vestido branco, mas muito sujo, e se apoiava em uma bengala. Ela olhava apenas para o chão e mostrava seus dentes podres enquanto sorria de canto de boca. Mesmo com muito medo, eu perguntei, a senhora é a esposa do senhor Joaquim? Então a velha levantou sua cabeça, me olhou e disse, Joaquim? O Joaquim não salvará você e tampouco os que estão lá em cima. Eu me virei mais que depressa e subi as escadas feito louco, e entrei no quarto batendo a porta com toda a força que tinha. Todos acordaram na hora, e minha esposa perguntou o que estava acontecendo. As palavras não saíam direito. Eu tentava falar sem gaguejar, mas era quase impossível de explicar o que eu tinha acabado de ver. Foi então que escutamos passos leves que se aproximavam, e depois um silêncio, que foi quebrado com uma música que pareceu a melodia de uma caixinha de música, dessas que crianças gostam. Minha esposa olhou por debaixo da porta e eu perguntei o que ela estava vendo. E ela disse, parece um sapatinho de menina. Tem uma criança do outro lado da porta. Não abra, eu falei. Não é uma criança. Tem uma velha lá fora. E ela falou que mataria a todos nós. Então, o som de caixinha de música parou. E uma voz medonha falou do outro lado da porta. Vocês não deveriam estar aqui. Nenhum de vocês agora jamais sairão. Não com vida. As mulheres começaram a gritar e a coisa do outro lado da porta começou a forçar sua entrada. Roger foi até a janela e conseguiu abrir, mas era muito alto para pular. Quanto mais as mulheres gritavam, mais a coisa lá fora batia na porta. Até que depois de muito barulho e desespero, tudo ficou novamente em total silêncio. Ficamos os quatro, parados, olhando na direção da porta, esperando quando tudo começaria novamente. Mas nenhuma gargalhada, nenhuma batida, nenhum passo foi mais escutado. Ficamos assim por quase 1 hora, até que eu falei, temos que sair daqui, temos que ir embora. Escutem, eu tenho as chaves aqui comigo. Eu vou abrir essa porta e nós vamos sair correndo até a sala, pegar nossas mochilas e sair com o carro o mais rápido possível. Sem distrações, temos que sair daqui seja como for. Eu me aproximei da porta e tentei ouvir algo. Então girei a maçaneta e abri. Mas não havia nada lá e nem no corredor. Descemos as escadas tentando não fazer barulho. Então pegamos nossas mochilas e eu pus as chaves na porta para abrir. Foi aí que uma voz atrás de nós falou,
O Joaquim avisou. Ele disse a vocês para não saírem. Agora todos morrerão. Quando viramos, estava lá a maldita velha, rindo de nós com aqueles dentes podres. Eu tentava abrir a porta, mas era como se ela tivesse vontade própria e não nos deixasse sair. A velha começou a caminhar em nossa direção e eu esmurrava a porta tentando fazer com que ela abrisse. Foi quando Roger pegou uma velha cadeira e quebrou uma das janelas. Então saímos por ela e fomos na direção do carro. Mas quando vimos, a maldita velha estava lá, parada em frente a ele. Ela gargalhava e saía sangue daquela boca podre. Ela estava se divertindo vendo o nosso desespero. As mulheres gritavam por ajuda, mas no meio do nada ninguém nos escutaria. Então a velha gritou: "Suas almas são minhas." Eu lembrei que o seu Joaquim disse que morava atrás do casarão. Então corremos todos para lá, gritando por ajuda. Mas quando demos a volta, não havia casa nenhuma, apenas um pequeno cercado com cruzes e 2 túmulos grandes. Laura então gritou e disse: "O que é isso? Que brincadeira é essa?" Ele disse que morava aqui. Eu falei. Chegamos mais perto e a nuvem que cobria a lua se foi, clareando um pouco ao redor. Aí vimos os nomes dos que estavam enterrados ali. Com letras grandes estava escrito: "Aqui jaz Joaquim de Braga e Alicia Braga." "É um pesadelo, só pode ser um pesadelo", dizia Rafael aos gritos e Roger assegurava. Então vimos sair de entre as árvores o homem que tinha nos levado até aquele inferno. Eu falei: "Seu Joaquim, que brincadeira é essa? O que está acontecendo?" Foi quando ele se aproximou, andando com dificuldade, e o vimos com roupas antigas, cheias de sangue, e um corte profundo bem na garganta. Então ele falou: "Eu não sabia quem estava colocando em minha casa. As pessoas diziam que havia algo ruim nela, mas eu não conseguia ver. Uma noite eu escutei gritos e corri até o quarto de meus filhos, mas eles estavam banhados com seu próprio sangue. Eu entrei em desespero e do nada senti a lâmina passar em meu pescoço. E antes que eu morresse, ela se enforcou em nossa sala. Desde então, uma maldição caiu sobre nós, e todos que chegavam até esse lugar eram mortos por ela. Com os anos, a floresta cresceu ao redor do casarão, e as pessoas que aqui viviam foram sendo mortas, uma a uma. Nas noites de lua, eu vou até a estrada e tento trazer novas vítimas para ela, viajantes perdidos, querendo ajuda ou um pouco de conforto. Ela nunca irá parar. "Quem, seu Joaquim? Quem nunca vai parar?" eu perguntei. E ele disse, apontando para trás de nós: "Ela, minha esposa." Quando viramos para olhar, estava lá a maldita velha, toda podre como um cadáver que andava. E começamos a correr para longe, desesperados. Conseguimos chegar no carro, mas ele não queria ligar. E à nossa frente, a maldita velha caminhava de mãos dadas com o senhor Joaquim. Quando eu acendi os faróis do carro, vimos algo ainda mais perturbador. Haviam várias pessoas ao nosso redor. Velhos, jovens, crianças, todos os tipos. Só que eles
como a maldita velha, estavam todos mortos e podres. Eram tantos que seria impossível de contar. Todas vítimas que a velha levou à morte com os anos. Quando finalmente o carro pegou, eu dei a ré e começamos a fugir daquele maldito lugar. E na estrada víamos mulheres com crianças, velhos com os netos e homens com olhares de medo, todos mortos, todos podres. Quando chegamos na autoestrada, eu não conseguia parar de acelerar e todos no carro ficaram olhando para trás, até que viram o senhor Joaquim, no meio da estrada, nos olhando ir embora. Vai ficar tudo bem. Essas coisas que você acha que viu, com o tempo irão embora e não passarão de uma lembrança ruim no futuro, dizia a psicóloga em seu consultório para que eu ficasse bem. Mas nada ficava bem, nada melhorava. Eu e Laura tínhamos pesadelos todas as noites com aquele lugar. E era sempre a mesma coisa, que a casa estava nos chamando e que a velha maldita nos enterrava vivos dentro de uma cova cheia de vermes que nos devoravam dia após dia sem nunca ter fim. Roja e Rafaela não estavam melhores que nós. O que vimos naquela noite nos afetou em todos os aspectos. Era noite. Eu havia tomado meu remédio para dormir e Laura, já adormecida, respirava devagar. Eu deitei, mas o sono não havia chegado ainda. Então peguei um livro, mas quando o abri, comecei a escutar uma melodia familiar. Era a mesma melodia que eu havia escutado naquele inferno. A melodia da caixinha de música estava tocando atrás da porta de meu quarto. Meu coração batia tão rápido que eu pensei que iria infartar. Então tudo escureceu e não lembro de mais nada. Acordei dias depois em um hospital. Eu havia tido um começo de infarto, que os médicos disseram que foi causado por uma forte emoção. Quando voltei para casa, Roger e Rafaela vieram me ver e ele falou: "Eu sei o que você escutou, Christian. Eu e a Rafaela também escutamos em nossa casa. A maldita caixinha de música. Nós temos que voltar lá, meu amigo. Temos que pôr aquele casarão no chão." Então, Roger pegou o notebook e me mostrou algumas coisas que tinha descoberto sobre o casarão que tínhamos ficado. "Aqui, Christian. Esse era o antigo casarão dos Braga. Eles eram produtores de cana-de-açúcar e Joaquim era o senhor de tudo lá. Ele e sua família foram encontrados todos mortos e sua esposa enforcada. Na época, disseram que o próprio Joaquim havia matado toda a família e o lugar foi esquecido por todos, assim como a história dos que viveram lá. Agora olha isso. São desaparecimentos que aconteceram próximo à estrada que leva até o casarão. Os carros eram encontrados alguns quilômetros à frente, abandonados, com todas as coisas dos donos. Nada era roubado, apenas as pessoas sumiam sem deixar vestígios. Nos últimos 20 anos, são mais de 100 pessoas desaparecidas. Famílias inteiras somem sem explicação. Só nós sabemos o que está acontecendo. Temos que parar isso." "E o que faremos? Como vamos pará-los?" "A casa", disse Laura. "A casa. Temos que queimar a casa. Sem a casa, eles não vão ter como atrair mais ninguém." Era isso. A casa. Assim,
como Joaquim falou. O tempo havia acabado com tudo ao redor, mas o casarão parecia não ser afetado. Se acabarmos com a casa, acabamos com o pesadelo. Pegamos o carro naquela noite, nós 4, como da primeira vez, e fomos até o maldito casarão. Eu sabia o caminho como se tivesse feito ele por anos. E quando o sol nasceu na manhã seguinte, estávamos nós 4 lá, na frente do maldito inferno. Jogamos gasolina ao redor de toda a casa e escutávamos as vozes lá dentro que nos diziam: vocês vão morrer. Vocês pertencem a esse lugar. Nós víamos sombras passarem nas janelas, mas o dia parecia impedir que eles fizessem qualquer coisa contra nós. Quando ateamos fogo, vimos na janela mais alta do casarão a maldita velha e ao seu lado o senhor Joaquim. Escutamos gritos horríveis lá dentro e ficamos lá até que a casa estivesse no chão. Estava acabado. Assim esperávamos. Hoje faz um ano que não tenho mais pesadelos com aquele lugar. Pôr fogo na casa acabou com o mal que vivia ali. Tudo tinha voltado ao normal. Laura estava grávida e Roger e Rafaela seriam os padrinhos de nosso primeiro filho. Nós tínhamos marcado um jantar para comemorar e abrimos a TV para ver um filme. Laura procurava um canal qualquer quando passou por um que eu pedi para voltar. Havia uma reportagem no lugar onde havia o antigo casarão e lá um senhor falava a repórter: aqui já foi um grande canavial e será novamente. Vamos reconstruir o casarão dos Braga e daqui sairá a cana-de-açúcar mais doce que esse país já viu. Eu fechei a TV e ficamos nos olhando por alguns segundos. Então falei: é como o senhor Joaquim falou, ela nunca vai parar. Se levantarem o casarão, nós o derrubamos. E se voltarem a levantá-lo, nós o deixaremos no chão quantas vezes for preciso. Se a velha nunca vai parar, nós também não vamos. Boa noite, pessoal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, pessoal, por assistir mais um canal Terror Sobrenatural Zé do Caixão Mojica. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, deixa teu like e deixa o teu joinha, que é a mesma coisa aqui no canal. E também se inscreve no canal, tá? E dá os teus comentários. Ouviu? Boa noite pra vocês, pessoal. E dormem com os mortos. Boa noite. É isso aí. E eu vou lá. Boa noite pra vocês. E dorme com os mortos.